Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito de imigração, vamos falar a respeito de reagrupamento familiar. O que acontece? Esses processos antigamente eram feitos pelo CEF. O CEF acabou, passou para a AIMA. Finalmente, a AIMA abriu o portal, tá, para que as pessoas pudessem acessar e iniciarem os processos de reagrupamento familiar. Mas peraí, calma, muita calma. Não é bem assim. Existem regrinhas a serem observadas para que você possa se candidatar e se inscrever neste portal. Então nós vamos tratar deste vídeo. É um vídeo rápido, mas nós só vamos pontuar alguns detalhezinhos aqui que não queremos deixar passar em branco, porque já percebemos que há na internet vários grupos aí que estão com dúvida, muita coisa. Eu não sei, doutor, quando aparece essa mensagem, o que eu faço? Calma, vamos tentar explicar aqui para vocês. Perfeito? Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, por gentileza, quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no canal, dê um like aos nossos vídeos, marque lá no YouTube, na página, para que você receba automaticamente as novas inscrições, as novas possibilidades de vídeos que nós produzimos aqui, porque o YouTube faz isso automaticamente. Então, anota lá, marca o sininho, o famoso sininho do YouTube, e lá você vai receber, então, automaticamente tudo aquilo que for produzido aqui pelo canal. Para vocês que já são nossos seguidores, nosso muito obrigado por estarem aqui, por compartilharem as suas informações, as suas angústias com os processos de legalização aqui em Portugal e sugestão de pauta, inclusive, né? Nós estamos aqui para tentar, de alguma maneira, vos auxiliar, dar uma luz no seu caminho sobre os processos de legalização aqui em Portugal e outros processos com os quais nós trabalhamos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho com assuntos relacionados à imigração aqui em Portugal. Muito bem, sem mais delongas, vamos então falar a respeito deste processo de imigração, que é o reagrupamento familiar. Vamos lá, o que é o reagrupamento familiar? Bom, é uma maneira que o imigrante que está em Portugal e tem seus familiares fora do território português ou no território português, possa fazer o pedido para o Estado para quê? Para que estas pessoas também possam ter documentos do Estado português. Isso é feito através de um processo, entrega de documentos, tem uma série de requisitos que deve ser observado, e aí nós temos que ainda posicionar de acordo com a situação, porque são vários artigos da lei que permitem reagrupamento. Então, temos que ter muita atenção para não errar neste momento. Até agora, este serviço era prestado pelo CEF e depois pela AIMA, mas como o CEF encerrou e de lá para cá, ou seja, desde o finalzinho do ano passado, vamos falar aí do mês de setembro para outubro, não haviam vagas. Abriram algumas ali no finalzinho de setembro, ali, mas nada que resolveu a situação. São milhares de imigrantes de todas as nacionalidades possíveis que estão aqui em Portugal, têm seus familiares em território português, esposa, filho, pai, mãe, e não conseguiam até o momento fazer este reagrupamento. Por quê? Porque o CEF dizia que não havia vagas. Por quê? Porque havia um excedente, havia um saldo de processos que o CEF não dava conta. Muito bem. Fecharam as inscrições, mudou para a AIMA segurou as pontas, como se diz, até o momento em que, tanta pressão, inclusive, do próprio Estado, os interessados, tudo, nós queremos um portal eletrônico. Muito bem, fizeram um portal eletrônico que foi aberto no decorrer desta semana e acabou agora. No finalzinho, podemos dizer, a última semana do mês de janeiro de 2024. Então criaram um tal portal para fazer estas inscrições. Mas estas vagas que podem ser inscritas, quer dizer, estes processos que podem ser inscritos agora, seguem uma regra básica. Primeiro, somente pessoas com idade entre os 5 e os 9 anos completos, ou seja, até 10 anos. Se tiver 10 anos de idade, você já não consegue mais fazer a inscrição
do filho. Eles estão dando prioridade às crianças. Por quê? Por questões de escola, de inscrição em escola, fazer matrícula. Tem uma série de situações em que estas crianças eram prejudicadas. E agora abriram esta opção. Primeira condição. Então, somente crianças dos 5 até os 10 anos. 9 anos e 11 meses pode, não pode ter 10. Segunda regra. Somente entram os processos em que o cidadão tenha um título de residência válido. Bom, mas doutor, mas isso já era antes. Sim, mas perceba, Portugal tem neste momento 2 títulos de residência. Um que é o título da União Europeia e o outro que é o título de residência CPLP. Neste momento, mais uma vez, os CPLP foram colocados de lado. Por quê? Porque eles não têm ainda uma solução para os títulos de residência da CPLP. Porque Portugal foi puxado pela orelha, o Estado português, para resolver a situação dos títulos CPLP. Então, enquanto esta situação não clarear, eles fizeram o quê? Deram preferência aos demais. E, na verdade, não deixam de ser um volume considerável. Então, quem tem título CPLP não vai conseguir finalizar o processo, não vai conseguir ter êxito nesta marcação. Pelo menos é esta regra que foi colocada e está pública. Está lá no portal e está na imprensa aqui em Portugal. Então, se você é nacional de qualquer país e não seja membro da CPLP, ou melhor dizendo, que não tenha feito título CPLP, você pode até ser deste país, mas que você não tenha feito título CPLP, que você tenha o título de residência tradicional, o padrão europeu, então você está apto a se candidatar. Uma coisa que é interessante, sem a menor sombra de dúvidas, é que, bem, eu tenho minha esposa, que também está pendente de um título de residência. O que nós vamos fazer? Eu tenho de inserir primeiro o meu filho dentro daquela faixa etária de 5 a 9 anos completos. E, em segundo lugar, eu posso inserir a minha esposa. Doutor, mas eu tenho 4 filhos. Não tem problema. Coloca o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Vem a esposa. Não coloque a esposa em primeiro lugar, porque isso vai dar problema. É uma regrinha que eles criaram e tem que ser feito desta forma, não há o que contestar. Melhor assim do que nada, pois. Ora, então o que acontece? Feito isto, inseridos os dados, porque você vai criar um cadastro no sistema, onde aparece, primeiro, os seus dados. Você é quem vai reagrupar. E depois você vai inserindo um a um os interessados em serem reagrupados. E, por final, você vai fazer o quê? Inserir os documentos de cada um destes que você vai reagrupar. Você vai ter que trazer todos os documentos que já eram solicitados antes. Não há novidades no que diz respeito à documentação. A documentação é a mesma. Se você tiver dúvidas, acesse o portal da AIMO, vai lá nos artigos que são relacionados ao reagrupamento familiar e aí você vai encontrar, lá no artigo 98.2, você vai encontrar a lista de documentos que são necessários e específicos. Ou seja, comprovante de residência, comprovante de rendimentos de quem está reagrupando, os documentos que comprovam a linha de parentesco, é filho, é esposa, ou é o pai e o filho, depende, né? Porque às vezes a esposa pode estar aqui e não o pai. Então, lá você vai encontrar quais são os documentos necessários. Comprovante de residência, vínculo familiar, rendimentos, e por aí segue. Então, perceba, o portal não é complicado, o processo não é complicado. O que é complicado é, muitas vezes, entrar no sistema. Eu vou verificar aqui se eu consigo colocar para vocês
uma tela onde eu possa mostrar aquilo que está passando aqui neste momento. Vamos dar só uma olhada aqui, tela, Vamos ver aqui, está aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso para vocês. Aqui nós temos o portal da Aiman e aqui nós temos o reagrupamento familiar. A maior dificuldade que você vai encontrar, se você tiver organizadinho, tudo certo com seus documentos, o pessoal tem reclamado muito no decorrer desses 2 dias aí de portal funcionando, é passar por isso aqui. Você coloca o seu e-mail, coloca a sua palavra-chave, coloca o código do CAPTCHA, do reCAPTCHA, que é o código de segurança para que os robôs não consigam invadir o sistema. E quando você preenche isso aqui, coloca aqui embaixo os dados aqui certinho que estão lhe pedindo, o que acontece? O sistema diz que não deu, que tem erro no reCAPTCHA. Gente, tem que insistir. Tem que repetir, repetir, repetir. Se não funciona, vem aqui, ó. Aqui do ladinho, ó. E troca. E você vai trocando até que você consiga pegar uma série, uma sequência de algarismos que você possa então fazer. Também outra. Tem gente que tenta com um código que era o login e a palavra-chave, né? O e-mail e a palavra-chave que eram do antigo CEF. Faça um novo, cadastre-se novamente e faça certo. Perceba que você não tinha. Você tinha um cadastro para entrar no portal do CEF. Isso aqui é o portal da Aiman, é outro. Então, cria. Usa o seu e-mail, cria uma palavra-chave, anota para não esquecer essa palavra-chave. Cara, guarda muito bem guardado, porque é comum, né, as pessoas chegarem aqui e dizer, pois é, mas eu esqueci minha senha, não me lembro mais. Gente, anota. Pega um papel e cola lá na porta da geladeira. Meu código lá para entrar no portal da Aiman. E pronto, simples assim. Anota numa agenda, anota no bloquinho de nota do telemóvel, mas não deixe de fazer isso, porque depois você vai ter problemas. Aí você vai ter que ir até lá, vai ter que enfrentar a fila, vai ter que muitas vezes, ter um estressezinho lá com o guarda, com o cidadão que está lá cuidando lá na porta, você já está perdendo o trabalho de novo, você já está tendo um prejuízo financeiro de repente. Perceba, faça e anote. Cola na tela do computador, qualquer lugar. Mas anota e guarda, ok? Muito bem. Passou por aqui? Ótimo. Então você está dentro do portal e aí você começa a inserir os seus dados e depois os dados dos interessados e depois todos os documentos seus e dos interessados que você vai reagrupar. Ao final, quando você submete este processo, quando você submete estes documentos, o que vai acontecer? Ele vai gerar o DUC. Vai aparecer lá em cima o valor a ser pago, você clica ali, ele vai gerar um DUC, você passa isso para o seu banco, paga, né? Passa para a esposa paga, né? Ou o contrário, e depois disso, pronto. O processo está concluído, eles prometem que em 15 dias estes processos serão analisados, você receberá uma mensagem por parte da Aiman. Para quê? Para que possa fazer um agendamento. Segundo a matéria que foi publicada, estes atendimentos serão realizados prioritariamente aos sábados. Por quê? Porque aos sábados, tecnicamente, a grande maioria das pessoas não trabalha. Muita gente tem a possibilidade. E outra, o volume de serviço é muito grande. Então, nos sábados, eles vão se dedicar exclusivamente a tratar dos reagrupamentos familiares que foram inscritos por este portal. Então, eles estão começando a se organizar muito melhor do que aquilo que era antes. Vamos chegar a esta conclusão. E aí nós temos que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque o CEF entregou um pacote de todo tamanho, com uma série de problemas, e eles agora estão sentados aí para tentar resolver. Sempre digo, sempre disse que havia mudado o nome e não havia mudado a forma. Bem,
este é o primeiro passo. Criaram um portal para fazer o reagrupamento familiar. Parabéns, finalmente alguém acordou para esta realidade. Esperemos que o futuro seja neste sentido, que os demais processos sejam neste sentido, que este portal que eles criaram aqui possibilite, e não, sabe, cada portal, porque vai ter que ser, vai necessariamente ser assim. Nós temos que fazer os portais porque o processo se torna eletrônico, tem parte que vai ser físico ainda, que você vai ter que comparecer para fazer biometria, isso, aquilo, outro. Em alguns casos, talvez nem todos, mas existem situações de uns artigos para outros artigos que podem haver alterações. E aí, então, você tem que ter portais específicos. Mas uma coisa é certa, basta um portal onde eu diga, eu quero este artigo aqui. Então, eu clico ali, vai abrir o portal daquele artigo. Eu quero fazer um processo para aquilo. Então, eu clico ali e vai para o outro portal. Eu espero que seja assim. E não do jeito que era antes, era complicado. Pronto. Esse era o recado de hoje. Esta era a informação para hoje. Sei que o assunto já está andando, mas é andando que a gente descobre quantas pedras nós temos pelo caminho, quais os percalços do caminho. E, assim, nós já podemos dizer que uma das grandes dificuldades é entrar nesse portal. Então, pronto, vai atualizando ali o reCAPTCHA e uma hora você consegue passar. É persistir e vai dar certo. Dá certo. Eu também passei por esta dificuldade quando eu fui fazer a inscrição do meu primeiro cliente. Agora, depois disso, é assim. Uma vez que passa o boi, passa a boiada. Para quem é brasileiro entende essa história. Valeu? Gente, um grande abraço a todos. Um excelente final de semana. E até a próxima, que seja breve. Até lá.